Fala, caveiros e caveiras do meu Brasil. É o seguinte, hoje a gente preparou um treino especial para você de peitoral. Como eu falei, se você não sair daqui com um peito igual uma abóbora, eu mudo de nome. Porque a gente tem dois caras aqui que são referência no esporte, o Odilon e meu amigo Fernando, que estão aqui para auxiliar nesse treino de hoje e levar para vocês o máximo de conteúdo. A gente está aqui para isso, esmiuçar, mastigar, para você levar para o seu treinamento o melhor do treinamento otimizado, onde você possa fazer um treino em um curto período de tempo, mas aproveitando ao máximo a tua musculatura. Vamos que vamos? Vamos, caveira. Esse é um aparelho de supino articulado, simulando mais necessariamente o supino inclinado. Observa que o Bruno já, diferentemente do treino de costas, ele está abrindo mais o cotovelo, porque a função do peitoral é fazer a flexão horizontal ou adução horizontal. Só me avisa, tá, Bruno, pra segurar? Se ele fechar o cotovelo, ele vai estar recrutando mais fibra do deltoide anterior, que é o que a gente não quer. Mais uma vez, o controle exemplar, tanto na fase positiva quanto na negativa. Muito bom, uma consciência corporal. Foi. Peguei, pode soltar. Muito bom. Dica, peitoral para cima. Foi o que o João falou, evitar ao máximo abrir o cotovelo, que você tira a atenção, leva ela para o deltoide. Quando você abre mais os braços, você traz a atenção mais para o peitoral. Tenta não abrir tanto os braços. Vamos lá. Tenta não fechar, desculpa. Isso. Vamos lá. Aperta esse peito lá em cima, aperta. Isso. É essa porção aqui que a gente está trabalhando. Porção clavicular. A gente está tentando apertar esse peito lá em cima, apesar de ser uma máquina que a gente está fazendo na horizontal, o ângulo dela, como é pendular para cima, faz com que você recrute mais as fibras do peitoral superior. Se você fechar o cotovelo, ó, fica um movimento parecido com a elevação frontal. Muita porção do deltoide, a gente não quer isso. O deltoide é principal explodir, e o peito. Você viu que sobe todo mundo aqui, ó. Na hora que abre o braço, sobe toda a atenção. Vamos lá. Vamos, João. Vamos lá. Boa. Mais duas. Vai. Aperta. Já peguei. Primeira série preparatória. Galera, é o seguinte, olha só, o que é a musculação? É a carga compatível com a sua técnica. Não adianta você ter técnica e não ter carga. Por quê? Você não desenvolve o músculo. E não adianta você ter carga e não ter técnica. Então o que você tem que ter na cabeça? Essa falta de humildade dentro da musculação é o que leva as pessoas a não desenvolverem. Quando você começa a entender que você colocou um músculo compatível com a sua técnica, aquele músculo para você treinar e não ser visto sendo treinado, você vai começar a desenvolver. Então comece a entender isso e aplicar isso nos seus treinamentos. Nada de carga muito exorbitante, a não ser que a sua técnica seja preservada. Aí sim, aí vale a pena. Lembrando que a técnica sempre vai otimizar a sua carga. Então, se você tem muita técnica, automaticamente você vai conseguir realizar exercícios mais pesados com mais segurança e ter resultado com isso, não ter lesão. Boa, Fernando. Isso aí. Carga compatível com a técnica, apesar de ser o primeiro exercício. Mesmo sendo o primeiro exercício, você tem que ter essa consciência. Tá? Preparatório, né? Se achar no equipamento que nunca treinou. Não adianta também você colocar pouca carga, porque você tem que sentir o estímulo mesmo no primeiro exercício. Mais um adaptacional, mais estimular também. Fernando dando uma atenção para o alongamento, olha como está demorando a extensão máxima do peitoral. Vou ficar aqui para aliviar e avisar quando, hein, Fernando? Tenho menos volume que vocês, é tranquilo para tirar e guardar aqui. Vocês têm muito volume.
2, 3, 4. Sensacional. 5, 6, 7, 8, 9. Observa a tensão contínua, 10, sem explosão, que deixa o final fácil. 11, O Bruno tá levando o peso durante todo o percurso. 13, peito lá em cima, 14 e 15, Muito bom. 16, 17, Olha a tensão na fase negativa. 18, 19. Perfeito, Brunão. Foi. Pode soltar. Quando eles estiverem treinando sozinho, que eu não estiver ali para acompanhar, né? Para pensar sempre 2 segundos na fase positiva. Na verdade não é 2 segundos, é uma contagem de 2. 2 na fase positiva e 4 na negativa. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Soltou. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Isso é um jeito de você não abrir mão da fase negativa. O que a gente está acostumado a ver na academia é isso aqui, ó. Tá jogando fora a fase negativa, ó. Controle, não deixa a gravidade fazer o seu trabalho. Controle. Você pode até fazer esse desde que você controle. E aperta esse peito. Aperta esse peito. Aperta esse peito. Deu. Eu tô fazendo menos repetições isso. Porque eu tô numa fase mais leve de peitoral, tá? Muito bom. Tudo bem? Sensacional. Vamos, Fernando. Vai. Isso. Vai. Não faz hein? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Fernando. Muito bom. Fazer valer? Gente, eu não tô querendo perder a oportunidade de acompanhar esses monstros hoje, mas eu treinei peito ontem, mas eu não vou perder a chance de treinar com eles, então eu tô acompanhando com uma carga menor, ok? Bora. Ei, 1, 2, bora. 3, aperta a caveira, vai. 4, Bora, monstro, bora! Sim. tudo seu. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, Bruno, mas vai! Negativo, negativo, vamos ver. 2, 3, 4, 5, vamos lá! 7, com uma cadeia fechada, você tem a possibilidade de, na hora que você faz a contração máxima de peito, é lógico que a mão não vai deslizar no pegador, mas você pode fazer essa força para dentro ainda, para aumentar a contração final, tá? Repetindo, a mão não vai deslizar. A gente usa muito isso no aquecimento antes da competição. Você não tem muito aparelho, você tem que utilizar flexão de braço para aquecer o peitoral. Vamos, João. Vamos lá. 2, perfeito. 3, vai, o peito pra cima. 4, na raça. 5, vamos. 6, Vai. Vamos lá. Na raça. bora, caveira, Última. Não, última não. Vai, Sem técnica, sem técnica. Vamos na raça. Vai. Vambora. Vai, é isso aí. É isso aí, vambora. Vambora, João. Vambora. É isso. É isso. Vamos lá. Vai. Boa. Muito bom. Vamos lá. 2. Vai. 3. Vamos. 4. Vamos. 5. Na raça. Mantém. 6. Perfeito. Vamos lá. Bora! Vai. 7. Muito bom. Vai. 8. Muito bom. Dá uma força nós dois aí, João. Vamos lá. Vamos lá! Bora! Vai. 1. 2. Agora explode. Vai. 1. Vai. 3. Vamos lá.
4, vamos lá. 5, vamos para 10. Aguenta. 6, vamos lá. 7, 8, 9, vamos caveira. Vamos lá. Deixa eu voltar. Brincou. Muito bom. Vai travando, por favor. Vamos de 4 partes. Me ajuda a tirar só. Vai. 4, vai. 1, vai. 2, vai. 3, vamos. 4, vai. 1, vai. 2, vai. 3, fica em cima, vai. 4, vamos lá. Bora, vai. 1, 2, 3, 4. Vamos para a última. Até a falha agora, vamos. 1, 2, 3, 4, vamos para 10. Vamos embora. Explode agora, vai. 1, 2, 3, 4, explode. 5, 6, 7, dá para ir mais, vai mais. Vamos botar essa chave aí, vamos embora. Joga de dentro, dá alma. Vamos lá. Bora. Aê. Isso, muito bom. Galera, o que a gente procurou fazer aqui? A gente tentou colocar dentro do mesmo exercício variações. A gente fez aqui um drop e com progressão de carga nos primeiros exercícios. E o último com drop. Isso aí é o quê? É a opção para o seu treinamento. Então, quanto mais variações você fizer dentro do mesmo exercício, mais você conclui as fibras musculares e mais hipertrofia. Seguinte, a gente terminou esse exercício agora e a gente vai para o próximo exercício. Eu quero vocês ligados cada segundo, cada milésimo nesse prêmio. Galera, a gente está indo para o segundo exercício de peito. A gente escolheu aqui o cross, polia alta, puxando embaixo, recrutando mais fibra inferior do peitoral, tá? Lembrando que quando você puxa embaixo, você recruta a fibra inferior, na altura do ombro, fibra medial, e puxando de baixo para cima, polia abaixo, você recruta mais a fibra superior com a porção clavicular aqui, tá? A gente escolheu aqui embaixo porque lá no supino a gente recrutou mais fibra superior, tá bom? Uma dica bem legal, cara, não abandone os exercícios mais basistas, né, cara? É isso que constrói músculo. Então você pode até colocar uma variação ou outra. A gente fez ali os exercícios mais de cadeia fechada, né? Utilizamos mais exercícios mais com carga mais livre, assim, entre aspas, né? Utilizando mais peso, mais carga, mas utilizando técnica. Então não abandone o músculo, que é isso que constrói músculo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocando variações, exercícios com cadeiras mais abertas dentro do seu treinamento, mas jamais abandone o exercício basista, tranquilo? Vamos lá. 1, 2. Repara que ele usa bem a linha baixa do peito para fazer um movimento do bíceps. Na mesma linha do peito, poder apertar o peito. O cotovelo dele não está indo para trás, o cotovelo dele está vindo na direção da polia, contra a resistência. Então, o ângulo, quem determina o ângulo a ser trabalhado é o cotovelo. Então, se a polia está para cima, o cotovelo está para cima. Até o final. Muito bom, Bruno. Pessoal, eu vou usar o meu tempo, como eu falei que eu treinei peitoral ontem, eu vou usar o meu tempo para fazer um pouquinho de explicação biomecânica aqui, tá? Quando você está com o corpo alinhado na mesma linha das polias, ou seja, fazendo uma adução pura, você está utilizando peitoral, origem externa e inserção no úmero. Grande dorsal, origem na coluna e inserção no úmero. Então, quando você faz essa adução bem lateralizada com as polias, você utiliza tanto peitoral quanto dorsal. Então, você está fazendo uma adução pura. Se você der um passo para frente, você deixa o dorsal em desvantagem mecânica. O peso está vindo de trás. Quem está na frente, peitoral. Você isola mais o peitoral. E a gente já terminou costas, mas como a gente está falando disso, vale lembrar que você também pode fazer a adução com um passo para trás. E aí é o contrário do que eu acabei de falar. Como o peso está vindo da frente, mais ênfase para o dorsal. É o famoso pull down. Adução. Em relação a ângulo de cabo, quando você está trabalhando com peso solto, a linha da gravidade sempre na vertical. Então, o vetor é sempre vertical. Se eu estiver aqui, meu braço está servindo como um pêndulo para o peso, força zero. Quando a linha da gravidade está 90 graus com o membro, tensão máxima. Então aqui, você pudesse imaginar uma escala de graduação aqui, seria 10, 20, 30, 100% aqui. Se eu continuar abduzindo, aqui não tem braço de alavanca, que o peso está em cima do ponto de
rotação, não tem nó de alavanca, força 0. Então seria 0, 100 e 0. Então esse 90 graus que acontece quando você visualiza a linha da gravidade, quando você trabalha com cabo, como o sistema de polias e cabos está sempre fazendo com que o peso suba sempre na vertical, você vai observar isso na alinhamento do cabo. Se está alinhado com a articulação, força 0. Se está fazendo um ângulo de 90 graus, tensão máxima. Se está fazendo um ângulo de 180 graus, 0 de braço de alavanca. Então aqui 0, 100 e 0. Então quando você vai para frente ou para trás, também você vai conseguir observar uma variação de tensão. Porque eu posso estar com ele aqui embaixo, com o braço paralelo com o cabo, ou seja, aqui ficou fácil. E se eu for mais para frente, mais paralelo ainda, mais fácil. E vindo mais para trás, ó, começou a fazer ângulo com o meu braço. Aqui tá difícil, tá ruim para mim manter essa contração de pico. A partir do momento que eu vou para frente, vai ficando mais fácil. Isso aqui para mim tá molezinho. Ficou 5 minutos aqui, mas não fica 1 minuto aqui. E eu tô com o braço na mesma posição, tá ok? Essa contribuiçãozinha de um pouquinho de parte teórica. Fernando, com você. Outra coisa também, né? Posicionamento dos pés. Qual é a maneira certa, qual é a maneira errada? O importante é que você esteja seguro no movimento. Musculação não tem protocolo fixo, não. Musculação não tem algo a ser seguido, receita de bolo. O que você tem que sentir? Você tem que sentir segurança no movimento, que é o principal princípio da musculação, na verdade. Vamos lá. Desde que você não incline o corpo, deixando os pés assimétricos, o seu peitoral da cintura para cima, ele não quer nem saber o que está acontecendo da cintura para baixo. O que o Bruno falou, é importante você ter uma boa base. Porque está estável no movimento, você vai perder. Exatamente. Jamais entre numa máquina sem se adaptar a ela. É igual você estar no carro de Fórmula 1, sem testar freio, amortecedor, volante. Assim é com a máquina de musculação. Primeiro acha o movimento, só inicia o movimento depois de encontrar a base. O treino. Acha o trilho. Eu gosto de fazer bem rente ao peitoral. Jogar peito contra peito. Repara o quanto ele consegue apertar o peito. Ele não está jogando o ombro para baixo, ele está apertando o peito. É diferente de você entrar com o ombro e o ombro engolir o peito. E a força não está na mão. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tô com a mão aberta, ó. Sem fazer força na mão. Tô tracionando, jogando peito contra peito. Não ombro contra peito. Ele não está empurrando o ombro para baixo. Ele está jogando o ombro na frente do peito. O peito está sempre na frente do ombro, mantendo a tensão única e exclusivamente no peito. Bora explodir? 1, 2, 10, 10, 4, 5, 6, 7, 8, bora não, 9 e boa! Tá sobrando? Tá sobrando. Mesmo tendo variação de velocidade do movimento, ele começou muito lento, muito concentrado, e no final ele acelerou o movimento. Você vê que o padrão do movimento é o mesmo do começo ao fim. Ele não balançou, ele não jogou o ombro para frente, ele não começou a pressionar, fazer flexão do bíceps para conseguir terminar o movimento embaixo. Então o padrão de execução foi o mesmo mudando a velocidade de execução. Isso aí. Vamos lá. A força, sem explosão no começo, que seu músculo está relaxado para não acontecer nenhum acidente, tá? Isso. Se eu trabalhar com os pés paralelos, eu vou ter que ficar brigando com o meu equilíbrio contra o peso, ó. Porque a minha base é o comprimento do meu pé, então eu tenho que ficar inclinando aqui, ó. Quanto o bíceps tem que fazer? Não, é visível no balanço do corpo. Isso. Você vê que ele está mais estável quando ele ajusta. Aqui, quando eu jogo para trás, alivia a minha força. Eu quero ir para trás, então eu tenho que jogar mais para frente. Para não ter que ficar brigando com isso, coloca uma base que você tem toda essa distância aí para ter mais estabilidade. O Brunão trabalhou mais aqui embaixo, como ele falou que ele prefere. Eu já vou jogar um pouquinho mais para frente, ó. 45 graus em relação à minha linha perpendicular ao meu peito. Ó. Vocês repararam que cada um treina de uma maneira diferente, achando um estímulo diferente, mas dentro do mesmo exercício? Isso é muito importante. Você conseguir achar essa... Aí sim existe a receita, né? E essa receita quem faz? É você, meu velho.
É você que vai achar. O feeling é seu e da máquina. Ninguém vai botar a mão pra você, ninguém vai fazer acontecer com você. Isso é individualidade biológica. Então assim, o Bruno teve que treinar anos para entender que naquele ângulo ele consegue favorecer mais o peito dele. E aqui Hoje está da dando mesma 3 forma. opções. Aqui está dando 3 opções. Não pra tem você fazer o teu errado. treino. O errado é você fazer sem sentir o que você está É fazendo. isso aí. A intenção, de novo, não é vencer a carga, é vencer o músculo, é terminar sem ter condição de fazer mais uma repetição. Não porque a carga está absurdamente alta, mas sim porque você chegou no limite do músculo para aquele movimento. E trabalhando o músculo de forma isolada. Quando você consegue sentir só o músculo e não sente músculos estabilizadores, por exemplo, que são músculos que sustentam o exercício, esse é o exercício perfeito, tá? Estímulo direcionado. Vamos lá. Boa, Fernando, vamos lá. Fernando já faz meio que intermediário. Né? Meu ângulo já é entre os Isso. dois. Nem tão à frente e nem tão embaixo. Isso. Até mesmo porque para mim é mais fácil, porque eu não tenho o volume que eles têm. Isso. Então eles É têm muito que se bem. adaptar ao volume de músculo que eles têm. Então estamos falando aqui de um homem de 90 quilos, um de 110, 115. 110 e o Brunão tá com 100 e... Por aí, 118, 117. Entendeu? São 3 pesos diferentes, 3 estruturas diferentes, fazendo o mesmo exercício, buscando o melhor do mesmo exercício na sua melhor adaptação pessoal. É isso? Boa. Explode agora. Vamos lá. Vai. 1, vai. 2, vamos lá. 3, isso, perfeito. 4, 5, variando em nada, mudando em nada. Vamos lá. 6, 7, carregar. Vamos lá. 8, 9, vamos lá. 10 mais 5, vamos que dá. 5, 4, mesmo que vá fechando. 2, 1. Isso aí. Mesmo que você vá perdendo a amplitude do movimento, mas você sentir que ainda está pegando, é válido. São as parciais válidas. É isso aí. A partir do momento que você não tem mais eficiência no treinamento, aí você solta. Então, por que eu vou continuar fazendo força se eu não tenho eficiência no músculo? Então, enquanto tem eficiência, é a chamada falha técnica. Então, vamos simplificar para que vocês entendam. O que é a falha técnica? Não é você falhar na força, é você falhar no movimento. É quando o movimento não tem mais funcionalidade. Aí, meu irmão, solta o peso e relaxa. Vamos partir para uma próxima. Como o externo é a origem do músculo peitoral, você tem fibra que origina daqui, do meio e de cima. Então, isso que a gente falou de ângulo de execução, não é que eu tenho que fazer só 45 graus, o Brunão fazer só embaixo, o Fernando mais intermediário. A gente tem que fazer todos os ângulos. Hoje eu escolhi esse ângulo, o Brunão escolheu aqui. Do próximo treino, porque senão você vai ficar estimulando só um tipo de fibra, tá? Então tem uma origem ampla para um ponto de inserção único, que é o tendão do húmero do peitoral que é inserido. Na verdade, eu trabalhei mais inferior de peitoral, trazendo ele mais próximo do corpo. O Odilon jogou o corpo um pouco mais à frente, ele trabalhou mais medial de peitoral. E o Fernando jogou entre os dois. Então ele fica aqui entre o medial e também o inferior. Mas você precisa brincar com esse ângulo, você precisa variar conforme você vai treinando, você treina após treino. Muito bom. Isso. Ele iniciou assim. Aí você iniciou, eu fecho. É isso que o Odilon não tá fazendo. Vamos lá. Como é que tá a estamina aí? Agora. Vamos lá, explode. Vai. Isso. Preserva a técnica, tá? Explode, explosão mesmo, mas preserva a técnica. Vamos lá. Quando o movimento estiver limitado, não estiver chegando mais ou menos aqui, você para. Vamos lá. Continua. Continua. Não para. Não para. Dá pra ir. Tem funcionalidade ainda. Tem funcionalidade. Tá batendo no meu dedo. Vai parando. Isso aí. Perceberam? A amplitude foi limitada. Limitando a amplitude, limitou o desenvolvimento. Então, é hora de cessar o exercício. Fechamos aqui. Agora, o Brunão acabou de falar pra gente que a gente não pode esquecer o básico. Então, nada mais básico do que um supino qualquer. Vamos pra fechar. Vamos. Fechou? Vamos lá? Nunca esqueçam dos exercícios básicos. Por mais que você tenha equipamentos ótimos na sua academia, que você tenha máquinas ótimas na sua academia, os melhores físicos construídos até hoje foram construídos no ferro. Então, treino básico, o nome já diz, é básico, tem que ser feito sempre. Então, bora pro fly rep. Trabalhar a posição do peito que a gente ainda não tinha trabalhado, que é a base central. Superou, né? Então,
técnica, controle, aperta. Show de bola, vai. Jamais coloque cargas exorbitantes no primeiro exercício, tá? Vamos evitar lesão, primeira carga moderada, compatível com a sua técnica, para depois você progredindo com a carga. Chama essa carga. Vem cá. Pode continuar. Vamos trabalhar primeiro, vamos trabalhar uns 5 minutinhos só nesse geral, aí a gente vai seguir, tá? Isso. Continuamos com a progressão de carga até chegar na carga máxima. 2, 3. Força, técnica e controle. O movimento é controlado do começo ao fim. Show! Ei! Não, dá pra fazer. Não, agora foi. Eu não sei se vocês repararam, eu tinha estamina para continuar o exercício. Só que isso é muito importante que vocês tenham, isso é muito tempo de treinamento. Eu senti o meu ombro dar uma deslocadinha para dentro. O que eu fiz? Isso ali, segura o movimento para eu poder iniciar e partir de um novo prisma, né? de uma nova amplitude. Por quê? Porque isso poderia me gerar uma lesão, poderia ter ou uma ruptura de peitoral, ou algum problema no ombro. Então essa consciência você tem que ter nos seus treinamentos. Sentiu, para na hora. O movimento tem que ser redondinho, sem nenhum tipo de incômodo. E vocês viram que essa não é a carga máxima dele. Então a lesão nunca está relacionada única e exclusivamente à carga, mas a um encaixe. Então sempre um parceiro embaixo ali para dar o suporte, porque numa desencaixadinha dessa aí você pode ter uma lesão. Isso aí. É importante a atenção de quem está te ajudando. Não, fazer de novo. Bora lá de novo, eu te entrego a outra. Limpo. Limpo. Só isso aí. Sete, novo movimento. Vai. Vou pegar junto, vai lá. Liguei. Você tirou o ombro. Eu vi. Pessoal, quando você está treinando com um parceiro, é muito bom ter o sincronismo com ele, porque às vezes o parceiro vai querer ajudar e acabar atrapalhando ou até gerando uma lesão. Nós estamos treinando em 3, ou seja, eu estou passando um peso, o Fernando está passando outro. O importante na hora que a gente tirar o peso, a gente ter esse sincronismo, porque a gente vê também às vezes na academia que o cara tira de um lado Cai do outro. e às vezes pode gerar até uma lesão. Então cuidado, conversem antes, combinem antes como que vai ser. Não, é muito importante também, até o Fernando, como profissional de educação física, ele entendeu a leitura do meu movimento. Eu tenho uma lesão crônica no ombro já há muitos anos. E eu dei uma titubeada do lado de cá, ele sentiu na primeira pegada e ele começou a conduzir o peso. Então isso é muito importante para você, parceiro de treino, ou você, profissional de educação física. O que faz do profissional um excelente profissional? É essa visão, é esse feedback, é botar a mão na massa e saber o que ele está fazendo. É atenção o tempo todo. Seu aluno ou seu atleta está fazendo execução, você está junto com ele na execução. Você não está distraído, prestando atenção em outra coisa, porque em uma fração de segundos ele pode depender de você ali entre uma lesão e uma salvação, porque é muito rápido. A gente fez aqui com progressão de carga. O que eu vou fazer? Como eu estou lesionado, eu vou manter a mesma carga, mas eu vou procurar explodir mais nesse próximo exercício. Bora. Chup. Vai. Chup. Chup. Bora. Vai. Boa. Boa, Fernando. Vambora. Vamos, moleque. Vambora. Na raça. Vamos, Fernando. Vai, moleque. Esporte. Vamos. Vai. Na raça, moleque. Vambora. Bora, Caveira. Vambora. Ei. Isso aí. Não, eu acho interessante porque o supino com halter, né, é um dos exercícios que não tem suporte, né? Existem no mercado alguns, eu vi um vídeo que foi feito nos Estados Unidos,
de um suporte basculante que você coloca a carga. Tem alguns suportes que você coloca no dumbbell e você prende ele no Smith, então você já deixa a barra Smith pronta para no final você enganchar ela no Smith. Mas como você não vê isso todos os dias nas academias, é muito importante você ter tomar alguns cuidados para você não se lesionar, porque é muito fácil você se lesionar, tanto na hora que você vai deitar, quanto na hora que você vai subir. É comum você ver atletas iniciando com esse tipo de movimento aqui, ó. Pegou e deitou. Eu acho mais seguro a técnica que você coloca ele na frente dos joelhos e você leva um com segurança e eleva o outro com segurança. Na hora de terminar, fazer que nem o Fernando fez. Terminou, traz o joelho, joga e levanta. Porque é muito fácil se lesionar também na hora que vai terminar o exercício. É muito comum você ver atletas fazendo isso, ó, e jogando no chão. Ó, se você solta, menos mal, cuidado com o pé. Só que se você tentar segurar até o final, você pode ter lesão de deltoide inferior ou até de bíceps. Por causa da carga, né? É uma carga absurda, né? Para você usar nesse ângulo tão desfavorável, né? Verdade. Bruno, vamos na mesma? Para a última? Bom. Oh, nada. Nada. Vamos lá, Brunão. Nada. Silêncio. 7, 8, 9, 10, 11. Não, continua. Vai. Ligou. 12, uma. 15, Você manda. 2. Foi. Foi. Galera, entenderam? Sentiu. Vai no seu limite. Tem que ter um parceiro de treino. Tem que ter alguém do seu lado. Eu provavelmente, se eu fizesse esse exercício sozinho, eu teria lesionado. Então, como eu tenho dois caras que sacam do que a gente está fazendo, então eu resolvi não arriscar, mas forçar e ir no meu limite. Isso você tem que fazer em cada treino. Você tem que vir para musculação. O treino de musculação é o bodybuilder que dorme pensando no que vai comer, no que vai treinar e no que vai fazer. Isso modifica a sua vida, o seu físico e o seu mindset. Uma coisa que eu costumo dizer para os atletas e para os alunos em geral, quando você vai trabalhar com cargas extremamente elevadas, o nível de concentração tem que estar muito alto. Você tem que estar muito concentrado, você já tem que ter feito o exercício completo na sua cabeça antes de ter entrada debaixo de um peso desse. Seja um supino pesado, seja um agachamento muito pesado. Quando você chega na sua série máxima, com a carga máxima, que é a série principal do treino, é muito importante o nível de concentração máximo, porque o mínimo de distração, o mínimo de dúvida da sua cabeça com relação à carga que você vai levantar é a diferença entre você conseguir fazer 15 repetições ou fazer 3 repetições. Deixa eu fazer mais, deixa eu sentir só no controle, só no controle. Deixa eu sentir o peso. Isso, vambora. Isso. Só no controle. Vamos lá. Explode, vai. Vambora. 7, coração. Tira da alma. Vai. Bodybuilder, tira da alma. Vai, sem vaidade. A vaidade é contigo mesmo, meu velho. Não é pro espelho, a vaidade é contigo. Vai crescer a cada dia. Vambora. Mais 3. Vamos lá, mais 3. 2 não. 2 é o caralho. Vambora. Uma. Vai. 2. Vai. Boa, velho. Morreu, mas passa bem. Escorregou na mão. Vai lá. Fechamos aqui mais um treino de peito e deu para mostrar para vocês as 3 angulações diferentes, as 3 variações para as 3 porções de peito que a gente trabalha durante o dia. Lógico que no treino seu você vai ter mais exercícios, mas respeite as dicas que foram passadas aqui, certo? E leve seu corpo no limite daquilo que você controla, não no limite do seu ego. Essa é a diferença entre resultado e lesão. Dá sua palavra aí, Edmond. Como foi o treino hoje? Sensacional, gostei bastante. Lembrando que a gente sempre tem que trabalhar
com a maior carga dentro do limite de segurança e que você não comprometa a qualidade da execução, tá bom? Estando dentro desse patamar aí, tá tudo certinho. Galera, eu estou muito feliz de estar do lado hoje de uma família que eu sempre sonhei de estar perto, de dois caras incríveis, hoje longo uma história incrível no esporte, e isso é o que me faz respirar, é isso que me faz sentir o mundo. Se hoje eu faço o que eu faço pela minha família, eu tenho certeza absoluta que tudo isso que me deu foi um esporte. E a partir do momento que você não vier para cá só com a obrigação de ter um físico bonito, mas com a obrigação de mudar a sua cabeça, de transformar a sua vida, não para provar para os outros, mas para provar para você mesmo que você é capaz, meu irmão, chega. Chega de só treinar e mal o cabelo crescer. A gente está aqui para isso, para levar você ao limite, para levar você ao máximo da sua evolução, e eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos treinos caveiras que vão rolar aqui. Se prepara, que agora, meu irmão, é músculo até na orelha. Back school, no feeling, just results.